Eu gostei desse fundo e eu vou repetir o mesmo fundo, aproveitar que eu acabei de gravar umas coisinhas aqui lá para o meu Instagram e resolvi fazer esse vídeo do YouTube falando um pouco mais sobre processos, sobre cada coisa no seu momento. E vocês vão entender o porquê que surgiu essa ideia. Vamos lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. Então a ideia desse vídeo surgiu porque está totalmente interligado com os vídeos que eu acabei de fazer lá para o meu Instagram e junta um pouco com um fato específico que aconteceu comigo há mais ou menos umas 3 semanas atrás. E é um assunto que eu gosto bastante, inclusive. Vou ser muito sincera com você, esse é o quarto vídeo, mas agora vai. Por que que é o quarto vídeo? Porque nos anteriores eu comecei a falar e falar e falar, e quando eu percebi, eu estava no assunto completamente fora do assunto inicial. Então, essa é a gravação, essa é que vai dar certo, e bora lá. Então, bora! Eu sempre falo que se você me segue há mais tempo lá nas redes sociais, se você já viu outros vídeos meus aqui no YouTube, com certeza você já viu falando sobre processo, sobre respeitar a fase de aprendizagem, sobre, né, que a gente precisa começar do básico antes do complexo. E hoje eu quero falar mais sobre esse assunto de processo, de respeitar a fase e tudo mais. Porque eu sei que quando a gente está começando alguma coisa nova, então eu sempre dou o exemplo do inglês, né? Que é uma coisa assim que eu tenho dificuldade, que eu tô ali, que eu tô persistindo e tal. E eu lembro que quando comecei, cara, eu sabia meia dúzia de palavras, eu sabia meia dúzia de frases. Então, qual é seu nome, qual é a sua idade, como tá o tempo hoje, e pronto, acabou, entendeu? E aí eu ficava pensando, puxa, mas eu quero conversar, eu quero falar, eu quero ver vídeo no YouTube sem legenda, eu quero assistir filme. Óbvio que se eu colocasse naquele momento um filme sem legenda, ou até com legenda, ia por luvas, eu não ia dar certo, eu ia me sentir frustrada. Agora, vamos trazer para o balé? A mesma coisa acontece. Então, quando a gente acha que esse primeiro momento do balé é muito repetitivo, é sempre plié, tandi, jetei, nananã, e nunca tem nada novo, é porque precisa ser, entendeu? Precisa ser, porque conforme o corpo ele vai entendendo, vai assimilando, e vai ficando mais automatizado, grava essa palavra. Quanto mais automatizado vai ficando, entrando, a gente fala muito isso, né? Entrando no corpo, mais a gente consegue evoluir. Veja que cada professor tem uma metodologia diferente. Sim, cada professor tem uma linha de pensamento. Pode ser que existem alguns professores que têm linhas de pensamento muito parecidas. Inclusive, eu conheço duas professoras especificamente que têm linhas de raciocínio muito parecidas com a minha, que assim é inacreditável as coisas que a gente fala, e isso pode acontecer de ter outros professores que têm uma linha de raciocínio, que tem uma metodologia que vai discordar em alguns pontos, e tá tudo bem, afinal a gente precisa de coisas diferentes, porque pessoas diferentes vão se identificar com professores diferentes, beleza. Mas na minha visão, enquanto o passo não está bem executado na meia ponta, não é hora de levar ele para a ponta. Faz sentido? Porque, veja, a partir do momento que eu tenho. Agora vamos lá, Juliana, professora, né? A partir do momento que eu tenho a meia ponta, eu tenho uma área de. Eu pé no chão, primeiro, pé no chão. Pé completamente. Esse é meu pé, tá bom? Pé completamente no chão. Eu tenho uma área de contato X, sei lá, 15 centímetros, tá? Tenho 15 centímetros que apoia completamente no chão, beleza? Beleza. Vamos retomar umas aulas de física aqui, tá? Odeio, mas aprendi a gostar de certas coisas por causa do balé e da educação física. A partir do momento que esse pé ele sai do chão e vira uma meia ponta, aqueles 15 centímetros, eles viram, sei lá, são números aleatórios, tá bom? Eles viram 5 centímetros. 8. Viram 8 centímetros. Maravilha? Maravilha. Ou seja, de 15 eu vou para 8, diminuiu muito. Acaba mudando o meu centro de gravidade, dependendo da posição. Acaba mudando o meu atrito, né? O pé contra o chão. Então, se eu tenho o pé inteiro, eu tenho um atrito. Se eu tenho só a meia ponta, eu tenho outro tipo de atrito. Isso vai mudar o alinhamento do nosso corpo. Isso vai mudar como o nosso corpo se comporta. Que é um teste
simples para a gente provar isso. Tira o pé do chão com o pé inteiro. Fácil de achar o equilíbrio. Agora, fica na mesma posição e tira meia ponta. Sentiu uma dificuldade, né? Pois é, porque o nosso corpo muda. Agora, se eu tenho 8 centímetros e eu ainda não consigo alinhar o meu corpo, eu ainda não consigo lidar com essa mudança de centro de gravidade, de alinhamento do corpo, de posicionamento de pernas e braços, como que eu vou conseguir lidar quando eu subir na ponta e de 8 centímetros, exemplo, eu partir para 3 centímetros, 4 centímetros? Eu vou mudar ainda mais, eu estou aumentando muito mais o meu nível de dificuldade, concorda? Então, por exemplo, a minha linha de raciocínio, ela segue esse princípio. Então, o passo, ele precisa estar bem executado na meia ponta antes de ir para a ponta. Porque não faz sentido, não vai acontecer um milagre de não estar saindo na meia ponta e sair na ponta. Pode acontecer? Pode, mas assim, é muito improvável, tá? E ainda tem um outro ponto, pode reparar nisso, para você que já está na sapatilha de ponta, se você faz o passo na meia ponta muito bem executado, muito bem feito, alinhado, quando você coloca a sapatilha de ponta e faz aquele mesmo passo que já estava alinhado, bem feito, bem executado, ele fica todo cagado. Fica uma porcaria quando você coloca a ponta, não fica? Demora um tempo para você ajustar e ficar com qualidades parecidas, meia ponta a ponta. Então, para quê? Para mim, ó, pode ser que faça sentido para outras pessoas, mas para mim não faz sentido algum eu colocar a ponta e me matar de trabalhar alinhamento e posicionamento, sendo que eu posso trabalhar isso na meia ponta, com um pouco menos de esforço e automatizar aquela posição, aqueles ajustes antes de colocar a ponta. Então, esse exemplo é justamente para te mostrar que precisamos seguir um processo, precisamos seguir, de novo, o básico antes do complexo. Vou colocar aqui um exemplo para as bailarinas mais avançadas. Como que eu vou trabalhar um Grand GT, que é um salto difícil, um salto complexo, sendo que o salto mais simples, um sauté, um changemã, um échappé sauté, ele não está bem construído. E vamos até além, que é o nome desse canal é Balé Sem Lesão. Um dos motivos de muitas bailarinas terem lesões no balé é pela falta de progressão adequada, de pular de um movimento muito simples para um movimento muito complexo, tipo 880. Não, 8, 10, 12, 14, e aí a gente chega no 80, entendeu? Porque a partir do momento que a gente dá uma demanda extremamente alta para o nosso corpo, ele vai se machucar, porque ele não está acostumado com aquilo. Aquele clichê, vai aos poucos para o corpo se acostumando, é clichê porque é verdade. O corpo ele vai sentir, a parte muscular ela vai sentir uma sobrecarga muito grande de uma hora para outra e vai lesionar por um motivo. Por exemplo, por estresse ou alguma questão muscular, enfim. Então tenha paciência com o processo, ele é importante para que você consiga chegar lá no seu objetivo que fez começar o balé. Se você começou o balé porque você queria muito subir na sapatilha de ponta, vai lá, vai fazendo as suas aulas, vai fazendo todo o processo para que você consiga atingir o seu objetivo, que você começou as aulas. Se o seu objetivo para começar era dançar em um festival, maravilha, vai lá fazendo as aulas, vai fazendo pequenas apresentações, ganhando experiência de palco antes de ir para um festival. Se você queria ganhar mais flexibilidade, abertura zerada, vai fazendo suas aulas, vai trabalhando o seu alongamento, vai aprimorando os movimentos, as posições, até que você chegue na sua abertura zerada. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio para algumas pessoas, mas é importante a gente lembrar e é importante a gente dizer o que é óbvio também. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho duas coisas para te contar. A primeira é, eu tenho medo também de questionar, mas veja que questionar num sentido positivo, de entender o que o professor está pensando ali. Por que que a gente tem que fazer esse passo, depois esse, depois esse? Poxa, professor, quanto tempo falta para a gente fazer um passo específico? Quanto tempo falta para a gente chegar na sapatilha de ponta? Quais são os passos que a gente precisa fazer? Os passos de processo mesmo, tá? Não de passos do balé.
Quais são os passos que a gente tem que seguir para conseguir dançar num festival? Talvez se você entender como funciona isso de uma maneira mais racional e deixar isso mais claro, maravilha. Só cuidado para não impor aquilo que você queira, professor. Ah, mas eu quero logo a sapatilha de ponta. Enfim, a gente volta lá no começo desse vídeo, né? E o segundo recado que eu tenho é que nesse sábado, agora dia 1º de abril, além de ser o dia da mentira, eu vou fazer um workshop sobre limpeza da técnica. Então, veja que tudo isso que a gente falou nesse vídeo, ele casa muito com a limpeza da técnica. E essa limpeza da técnica é quando a gente aprende a fazer o movimento da forma correta, sem sobrecarregar regiões e fazendo todos os ajustes necessários. Então, fazendo um plié bem feito. O que eu preciso pensar? Então, a gente vai tirando esses excessos, por isso limpeza, né? A gente vai tirando esses excessos e deixando a sua técnica mais aprimorada, mais eficiente. Eu acho que essa palavra, ela casa muito bem. A limpeza da técnica, ela traz eficiência. Você gasta menos força para fazer o mesmo movimento. E aí tem toda a relação com essa progressão, porque conforme você vai limpando os seus movimentos, eles vão ficando assimilados, a gente vai conquistando passos mais complexos. Então, pensando nisso, eu montei um workshop. Na verdade, essa aula vai ser esse workshop, ele vai ser ao vivo no dia 1º de abril, às 10 horas da manhã. Então, se você está vendo o vídeo aí nos próximos dias que eu estou lançando, eu vou deixar aqui embaixo o link para você garantir a sua vaga a um preço extremamente acessível. E se você está assistindo esse vídeo depois do dia 1º de abril de 2023, acesse o link que está aqui embaixo. Talvez eu deixe essa aula gravada, não sei ainda como serão, mas todas as informações sobre outros cursos, sobre as minhas aulas particulares, enfim, qualquer outra coisa que você queira saber mais, vai estar tudo aqui embaixo desse vídeo. Mas se você está assistindo antes do dia 1º de abril e quer ter acesso a esse passo a passo, essa limpeza da técnica, a gente vai passar isso ao vivo, vai ser um misto de teoria com prática, então coloque a sua sapatilha, coloque o seu colã, a sua meia calça, garante a sua vaga e eu vou te esperar lá no dia 1º às 10 horas da manhã, tá bom? Então assim a gente fecha o nosso vídeo de hoje sobre processo, limpeza da técnica e não seja ansiosa no balé. Tudo tem seu tempo. Tá bom, bailarina? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!